Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O tema de hoje é o combate às organizações criminosas, um fenômeno que não é exclusivamente brasileiro, mas que tem florescido aqui de forma extraordinária. Na semana passada, assistimos em rede nacional o assassinato de um empresário, um delator, que foi morto em plena luz do dia em Guarulhos, o maior aeroporto do país. Foi um crime audacioso que mostrou a dimensão e a gravidade dessa forma de criminalidade. Para conhecer um pouco mais o que está acontecendo e saber como tem atuado o Ministério Público do Rio de Janeiro, eu vou conversar com o promotor de justiça Fábio Correia, que é o coordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado. Boa tarde, Fábio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista te pedindo, melhor dizendo, para definir o que é, como é que se explica o que é o crime organizado e, consequentemente, quais são os casos de atribuição do GAECO. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse seu programa. Por lei, a definição de crime organizado é aquela associação de 4 ou mais pessoas para a prática de crimes com penas máximas acima de 4 anos. Mas o que a gente se depara na prática, o que os ministérios públicos, na nossa atuação funcional, nos deparamos na prática, são organizações criminosas muito estruturadas, com uma enormidade de integrantes e uma infinidade de atuações. Tudo visando a maximização do lucro, com bases, inclusive, não só econômicas, como buscando uma proteção junto a integrantes, agentes do Estado em desvio de conduta, e até mesmo buscando se imiscuir na parte política. Nós tivemos recentemente uma eleição onde foi marcada por uma atuação muito forte do Ministério Público do Brasil como um todo, em relação a isso. E os GAECOs, eles surgiram justamente, tem a sua certidão de nascimento, vamos dizer assim, num evento muito trágico que foi em 2002, quando o nosso colega de Minas, Francisco Lins do Rego, investigava um grupo que atuava na questão de máfia dos combustíveis, e ele veio a ser assassinado em razão do seu trabalho. Se descobriu muito rapidamente que aquele homicídio tinha sido praticado por um dos investigados, um empresário investigado e um policial militar contratado para tal finalidade. E a reação do Ministério Público em relação a isso foi que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, em menos de um mês, instituiu o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Grupo este que viria a ser composto pelos GAECOs de todos os Estados-membros. A atuação do GAECO, ela foi se consolidando e foi se concretizando de uma forma tão grande que hoje em dia o Ministério Público Federal e o próprio Ministério Público Militar, eles buscam em suas estruturas também ter um grupo destinado para esse fim. Mas eu tenho que fazer aqui um adendo pelo seguinte, a atuação de um grupo, escapa daquela comum, vamos dizer, das promotorias. Então aconteceu o que eu mencionei na apresentação, um homicídio e, naturalmente, ordinariamente, vamos dizer, o promotor daquela região iria atuar na investigação e depois, eventualmente, na propositura da ação penal. No caso da existência do grupo, como é que vocês detectam que um crime como esse, que pode passar por um crime comum, é da atribuição do GAECO? Quer dizer, o promotor do caso, ele envia o caso para o grupo? Como é que funciona isso? O grupo, ele atua especificamente em investigações que tenham relação com as estruturas de crime organizado. Não só especificamente em investigações da 2.850, atuamos também no sentido de despersonalizar e proteger a atuação do colega da ponta. Não raro estão nas atribuições do GAECO homicídios relacionados a essas organizações criminosas, extorsões relacionadas a essas organizações criminosas. Recentemente nós temos aí uma facção criminosa, que é o Comando Vermelho, não só dedicada à questão do tráfico de entorpecentes, mas também tem se percebido a questão de roubos relacionados a essas organizações e crimes financeiros. Tem se percebido também um incremento de organizações que buscam lesar pessoas, sobretudo pessoas aposentadas ou pensionistas, com o famoso golpe da pirâmide financeira. Que o que se tem por detrás também são organizações que não se trata daquele crime violento propriamente dito, mas o prejuízo para a vida das pessoas é incalculável.
Então pode acontecer que no curso da investigação o promotor que está ali cuidando daquele caso constate, né, que se trata de um crime relacionado a uma organização criminosa. E aí, então, ele declina da sua atribuição para o grupo. Isso? O GAECO ele pode atuar de duas formas. O pedido de auxílio para o grupo é por um formulário próprio, né, dentro da nossa estrutura administrativa, direcionado por um canal específico. E o GAECO ele pode atuar não só assumindo a integralidade da investigação, como também atuar em conjunto com o colega da ponta, no sentido de absorver, né, toda a expertise que o colega tem e, ao mesmo tempo, fornecer um amparo e a estrutura para que aquele colega se sinta mais seguro e tenha mais condições de realizar aquela investigação. E quantos são os promotores que compõem o grupo? Como é que é a sua organização interna? Os GAECos, assim, eles, ao longo... Estou falando do Rio de Janeiro, né? Faltou acrescentar. No GAECO do Rio de Janeiro, atualmente, nós temos cerca de 13 colegas afastados, com dedicação exclusiva, vamos dizer assim, né? E 13 colegas no interior. Na divisão administrativa do GAECO, se concebeu essa capilaridade, esse contato muito próximo com o interior. E a partir daí foram estruturadas, envolvidas em coordenações passadas, as equipes do interior, que possuem letras de alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, que nada mais são do que aproveitando as estruturas dos nossos centros regionais de apoio administrativo e institucional. Justamente assim, essa divisão territorial, para que se o GAECO esteja presente, justamente, de forma mais ampla possível e compreenda as mazelas de cada região do estado especificamente. Esse episódio que eu mencionei também na apresentação, né, do caso lá em Guarulhos, na semana passada, revelou que a vítima, né, era um ex-corretor de imóveis, então ele realizava, parece, negócios, né, fazendo lavagem de dinheiro. Então isso revela uma proximidade aí entre atividades legais e ilegais, né? Então tem aquela famosa frase do siga o dinheiro, né? Follow the money. Existe uma estratégia para enfrentar essa dimensão, vamos dizer, da organização em si, quer dizer, da circulação de dinheiro que vem do crime, mas que depois vai, né, ser revertida para atividades lícitas? Atualmente tem se buscado a atuação do GAECO com base em três perspectivas. Uma é a perspectiva propriamente dita com relação às organizações criminosas e aos seus crimes correlatos, como eu falei, milícia, tráfico, jogo do bicho, as extorsões, os homicídios, o próprio tráfico e roubos. Numa outra perspectiva, tem se buscado, junto com as corregedorias, uma atuação bastante forte com relação a policiais, principalmente, envolvidos com relação ao crime organizado. Isso, e nesse caso aconteceu, né? Parece que há uma suspeita de que a escolta não funcionou. Ele já estava tendo uma escolta de policiais militares, pelo que eu pude observar no jornal, né? Essa escolta não pôde chegar a tempo e há uma investigação em relação a isso. O colega do GAECO de São Paulo, inclusive, acho que externou alguma coisa nesse sentido. E porque assim, a existência de agentes públicos em desvio de conduta se entendeu que é uma condição não só de existência, como de sobrevivência das organizações criminosas. Então, numa segunda vertente, tem se buscado atuar junto com as corregedorias e foram, ao longo desse primeiro semestre... Corregedorias da polícia. Das polícias civil, militar, bombeiros, cerca de 58 agentes públicos, especificamente policiais. E uma terceira vertente é justamente a questão das constrições patrimoniais, né, buscando perseguir o dinheiro. Né, porque, afinal de contas, toda organização criminosa, o seu objetivo primordial, principal, é obter e maximizar cada vez mais o lucro. Então, o GAECO tem investido em investigações e foram requeridas constituições patrimoniais, medidas cautelares, dano moral coletivo, já na órbita de mais de 400 milhões, né, ao longo desse período. É bom que se diga também que o GAECO, na forma da sua resolução atual, ele também possui uma atribuição de combate à corrupção e pegando, no caso, a face não só o aspecto criminal, como também o aspecto da improbidade.
de também servidores em desvio de conduta. Então, é comum que a gente tenha, ao longo desse período, também algumas denúncias relacionadas a peculato e fraudes em licitação envolvendo agente que não tem o foro. Você mencionou um aspecto que eu acho que é importante, que é a despersonalização, quer dizer, a existência do grupo, né, tira o foco de um promotor que estaria incumbido daquela investigação. Existe uma preocupação marcante com a segurança? Quer dizer, a gente viu aí nesse episódio, esse episódio surpreendeu porque eu vi alguns registros que era uma morte anunciada. É a forma e o local com que ela se desenvolveu, e nós tivemos um episódio também aqui no Rio, que foi um advogado, não que o advogado tivesse, ao que parece, esse indivíduo... Na porta da OAB. Na porta da OAB, né, a semelhança que se quer demonstrar é justamente a ousadia com que essas organizações praticaram esse tipo de homicídio. Né? No caso de São Paulo, ao que parece, era um colaborador que já tinha tido algum tipo de envolvimento, né, com a criminalidade. No caso do advogado, ao que parece, uma pessoa que também não tinha nenhum tipo de envolvimento, mas nos dois casos o que se observa é uma grande ousadia dessas organizações na prática desses crimes. Há uma preocupação com a segurança. Todas as nossas operações, elas têm um acompanhamento e análise de risco da nossa Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Recentemente, os colegas que participam do GAECO, eles têm participado de treinamentos junto com a Coordenadoria de Recursos Especiais, junto com o Corpo de Fuzileiros Navais, no sentido de se aprimorar e cada vez mais qualificar a sua própria segurança pessoal, sobretudo no trato com relação às operações. Sim, e além desse aspecto da segurança, quais são as outras vantagens? Quer dizer, o que justifica a existência de um grupo que tem um caráter, né, uma certa excepcionalidade? Porque, como eu disse, né, tira dos promotores, quer dizer, os promotores abrem mão da sua atribuição voluntariamente, eu estou entendendo isso, né? Mas qual é a vantagem da existência do grupo em si? O GAECO, desde a sua fundação através do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ele é o ponto focal e de interseção com os outros estados, no sentido não só de estabelecer uma interface, é muito frequente os GAECos se apoiarem mutuamente, reciprocamente nas operações. Nós apoiamos operações de outros estados, como também todos os apoio. Ministérios Públicos, você disse, têm um GAECO, não é isso? Todos os Ministérios Públicos têm um GAECO, ele é uma estrutura permanente, é considerado uma estrutura permanente. Então, por mais diversa que seja a política institucional que cada Procurador-Geral de Justiça eleito venha a desenvolver, a presença do GAECO nos Ministérios Públicos é uma situação permanente. E ele é o espaço institucional para que se desenvolva não só essa interface, ele é o representante para a tomada de decisões e deliberações em âmbito nacional. O GAECO os GAECos participam das reuniões no Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas e recentemente também, através da Rede Nacional de Combate ao Crime Organizado, a RENORCRIM, que é uma iniciativa do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, foi dado também aos GAECos, junto com as polícias civis especializadas e Polícia Federal, essa missão de estar ali para debater e construir uma segurança pública nacional. Eu andei pesquisando e achei uma pesquisa que foi apresentada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que há 72 organizações criminosas atuando no Brasil, uma loucura, né? E pelo menos 2 delas são transnacionais, que chegam ao Paraguai e à Bolívia. Então, minha pergunta seria, você mencionou a existência, né, desses grupos de trabalho nacionais. Existe uma política nacional de combate ao crime organizado? Recentemente, o presidente Lula também reuniu, né, governadores para apresentar um plano, né, uma PEC, se eu não me engano, de estabelecimento de um sistema unificado, exemplo do SUS, né, de segurança pública. Essa colaboração entre órgãos de repressão existe ou pode ser aprimorada? O que você acha que vai resultar aí dessa iniciativa? Eu ainda não conheço especificamente o conteúdo do projeto de emenda constitucional,
Mas no âmbito da rede, assim, é possível observar que a troca de experiência, as deliberações e as construções de soluções de problemas que muitas vezes são endêmicos e muito próximos, né? A gente está falando de organizações criminosas que possuem rotas, né, para desenvolvimento do seu comércio ilegal de entorpecentes, tráfico de armas e outras mais, que perpassam por vários estados. Então, essa troca de experiências e essa atuação conjunta que está ocorrendo desde já, né, entre os ministérios públicos e outros atores das seguranças públicas, ela tem sido fundamental e ela pode ainda mais ser incrementada enquanto mais se conseguir unificar e estabelecer um espaço único para que se chegue a um consenso e a diretrizes únicas, né? A gente tem, por exemplo, como você citou, no caso da lavagem do dinheiro, um grupo transnacional, que é o Grupo de Ações Financeiras, que é o GAFI, onde são estabelecidas diretrizes que são aproveitadas nas nossas atividades diárias, não só nossas do GAECO do Rio, mas em outros órgãos também. Então essa cooperação já é uma realidade, né? Mas há um caminho pela frente. Quer dizer, eu li e tenho ouvido seguidas vezes, né, críticas a uma falta de compartilhamento desses dados. E se fala também hoje muito em federalização. Inclusive nesse caso, né, de Guarulhos, também já se começou a aventar essa possibilidade. Você acha que essa é uma solução? Assim, quando o crime perpassa, como você disse, vários estados, quem vai investigar? A questão da federalização é um assunto bastante delicado e demanda muitos estudos. A gente já teve aqui no Rio um exemplo, que foi o caso Marielle, onde se buscou inicialmente uma federalização. Houve um incidente de locamento de competência e o Ministério Público do Rio defendeu bravamente as suas prerrogativas por entender que seria aqui o espaço devido, né, para que essa investigação ocorresse. Então, há casos e casos, vamos dizer assim, né? E toda ajuda, toda colaboração, seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível de outras parcerias, é sempre muito bem-vinda. Foi bom você mencionar que eu queria mesmo falar sobre o caso Marielle. E a minha pergunta seria, antes da gente entrar no caso propriamente dito, assim, o GAECO conduz então os casos até o fim ou o grupo se limita à fase da investigação e no momento da propositura da ação penal o promotor natural assume o caso? Como é que funciona? Por força da nossa resolução e também para que se concentre uma energia maior na parte da investigação, o GAECO ele atua preponderantemente e preferencialmente na parte da investigação, oferecendo então, quer aos promotores das varas criminais, o Tribunal do Júri, quer também aos promotores com relação à parte da improbidade administrativa, as ações com as investigações realizadas pelo GAECO. É desejável, e a gente tem observado, né, já há algum tempo, eu estou no GAECO desde 2013, né, uma necessidade que os colegas que vão atuar no processo tenham uma interação, né, com os colegas que atuaram na investigação. E tem se buscado cada vez mais essa interação, o que não significa que o GAECO vá assumir como regra todos os processos em que ele realiza a investigação, até porque uma das finalidades do grupo é justamente uma força, uma energia maior na parte investigativa. É importante também a gente até pontuar que o núcleo de articulação institucional tem sido um grande parceiro nas demandas do GAECO, sobretudo no acompanhamento. Tem sido uma experiência riquíssima dos colegas do GAECO com os procuradores, no sentido de compartilhar as experiências, de compartilhar as informações, e é muito bonito ver essa unidade institucional. Sim, né? Assim, tivemos um episódio aqui no programa sobre isso. Eu vou remeter os ouvintes, episódio 58, com o procurador Marcos Fagundes, que faz justamente a articulação institucional que você está mencionando. E assim, para se estabelecer também uma trilha uma trilha investigativa, uma trilha de um caminho institucional, né, desde a ponta até a defesa das nossas teses, dos nossos argumentos em segundo grau. Então, o GAECO ele atua preponderantemente na parte investigativa e, excepcionalmente, ele pode vir a atuar na parte processual. O caso Marielle Anderson foi um dos exemplos onde o GAECO atuou na parte da investigação, muito bem conduzida com relação aos executores, e posteriormente no plenário, onde se obteve o resultado das condenações.
Então, nós assistimos, né, falando agora especificamente desse caso, o julgamento recente, né, das 2 semanas atrás, que levou à condenação dos executores do crime, ambos ex-policiais, né? Não podemos esquecer disso. Verdade. E os supostos mandantes estão presos aguardando julgamento. Esse resultado, assim, que foi muito comentado, muito celebrado até, né, aponta para uma mudança, na sua opinião, no cenário da influência do crime organizado no Rio de Janeiro, porque, embora, né, e as pesquisas mostram isso, esse não seja um fenômeno exclusivo, né, do nosso estado, da nossa cidade, no Rio de Janeiro há peculiaridades, né, Fábio? Exatamente, essa mistura, assim, no submundo, eles se conversam. As 3 principais estruturas, que sejam as milícias, que muito parecem com paramilitarismo, os grupos de tráfico, que muito se parecem com facções, né, e o jogo do bicho, né, que muito se parece com máfia, eles o tempo inteiro eles se conversam, se consorciam e também se digladiam. Um dos executores do caso Marielle é um arquétipo, um exemplo muito bem acabado de um personagem que transitou por vários desses grupos, vamos dizer assim, né? E o caso Marielle... Da polícia, né? E por vários desses grupos do submundo, né? Assim, na sua qualidade de policial militar, com as adidâncias que ele teve na Polícia Civil em grupos especializados, ele transitou por essas organizações criminosas, assim, principalmente milícia e jogo do bicho, né? De uma forma muito natural. E o caso Marielle Anderson, ele teve um dos grandes méritos, não só do caso propriamente dito, mas de trazer à tona, remexer nesse submundo do Rio. Pessoas do submundo que até então eram tidos como intocáveis, inclusive foi o nome de batismo de uma das operações de uma investigação que orbitou o caso, nós chamamos de inquérito satélite, teve esse nome porque teve... Os intocáveis. Exatamente, porque teve o condão de mexer com pessoas que até então passavam ao largo de uma responsabilização penal, sequer de uma investigação. Então, o caso Marielle Anderson, ele traz à tona, ele joga a luz sobre muitos personagens e atividades do submundo. Ele também coloca especificamente essa situação, né, que é uma reflexão que se precisa fazer, né, sobre agentes públicos em desvio de conduta, né, e como eu falei, um dos executores, que é o Rony Lessa, é um exemplo, um arquétipo muito bem acabado, mas igual a ele existem tantos outros anônimos. E entre os mandantes, o chefe de polícia, né? Exatamente. Supostamente, né, um chefe de polícia e pessoas ligadas ao legislativo. O Ministério Público, através do GAECO, antes disso, pelas promotorias de investigação penal, e posteriormente, através do GAECO, ele atuou no caso, e é interessante colocar o protagonismo da nossa instituição no sentido de que, com relação à parte dos executores, a famosa Operação Lume, né, que resultou na denúncia e na prisão dos executores do assassinato, duplo assassinato e mais uma tentativa de homicídio triplamente qualificado desse caso. Inclusive, Rony Lessa estava no dia da operação já dentro do carro, com o carro ligado, com uma quantidade de dinheiro e com uma pistola. Então, houve uma sagacidade, uma expertise muito grande dos colegas do GAECO que atuaram naquele caso, naquele momento. O GAECO atuou junto também com a Polícia Federal na parte em que diz respeito à obstrução da investigação naquela época, que foi a chamada Operação Nevoeiro, que veio, inclusive, a ser oferecida denúncia recentemente, onde se constatou de forma concreta que existiam forças para que aquela investigação não fosse adiante. De agentes públicos, né? Pessoas da polícia. Exatamente. Então, assim, há um protagonismo da nossa instituição. Desde esse primeiro momento, o GAECO institui a Força Tarefa Marielle Anderson em 2021, por se entender que não só o caso especificamente, que se encontrava no epicentro, né, mas também outras investigações correlatas demandavam uma energia necessária, um grupo, uma força-tarefa para cuidar, né? Nós temos, por exemplo, algumas vitórias obtidas em relação a imposições de multa com relação ao Google, porque não fornecia os elementos necessários também para no caso da Marielle. Também relacionado ao caso Marielle. Nós tivemos mais recentemente uma atuação onde o Ministério Público obteve a colaboração premiada do motorista, né? Esse foi o primeiro colaborador, primeiro denunciado colaborador, que já estava pronunciado à época, ou seja, já existiam provas e a atuação processual foi suficiente para que se
obtivesse a pronúncia. Então se obteve a colaboração e com essa colaboração se permitiu ampliar e aclarar outras circunstâncias horizontais, vamos dizer assim, em relação ao caso, inclusive incluindo mais um participante, que é o bombeiro Maxwell, e oferecida a denúncia, que foi a Operação ELPS, que significa Esperança. Através também dessa colaboração que o nosso Ministério Público participou, foi possível também identificar o personagem que teria cortado, desmanchado o carro, o famoso Cobalt, né, utilizado nesse evento, e posteriormente foi também denunciado e preso, né? E aí é importante também ressaltar que a denúncia foi feita pelo GAECO e o processo todo foi feito pela colega da vara criminal, onde o GAECO também pôde de alguma forma também auxiliar com uma troca de ideias, colaborar, e se obteve a condenação também desse indivíduo que teria cortado e desmanchado o carro. Posteriormente, agora, recentemente, houve o plenário do caso propriamente dito, onde um dos executores foi uma pena de 79 anos e alguns meses, e o motorista 59 anos e alguns meses. A Força-Tarefa, ela já recorreu dessa pena. É interessante que se diga também para aumentar a pena, para que seja majorada, mas é importante também que a gente diga que todas as teses da acusação, todas as teses do Ministério Público, elas foram acatadas pelos jurados. Durante o plenário, os advogados de defesa tentaram tirar qualificadoras, tentaram estabelecer algumas outras formas de tirar, né, alguns elementos ali, mas o Ministério Público, na sua sustentação, conseguiu oferecer uma resposta à sociedade de um caso que houve e ainda há, né, um clamor mundial, né, sobre quem matou Marielle, e a sociedade, através daqueles jurados ali presentes, disse sim a todas as propostas que o Ministério Público, a todas as respostas que o Ministério Público ofereceu, e disse não à manutenção desse status quo de domínio e medo e temor do crime organizado. A delação premiada, então, é uma estratégia importante, pelo que eu estou entendendo, né? Na estratégia, eu digo, de enfrentamento desses casos. Com esse episódio que aconteceu lá em São Paulo, né? O delator tinha proteção da Polícia Militar e, mesmo assim, ele foi, né, alvo dos seus delatados, vamos dizer, né? Provavelmente. Você acha que isso muda aí o cenário, isso desestimula, né, o recurso a essa forma de investigação? A delação premiada, ela é um instituto que é colocado à disposição, é um instituto que ele está em amadurecimento, né, não só no aspecto processual e da forma do seu tratamento, mas como também nas rotinas, né, a se observarem, né, nessas tratativas. E é importante também frisar que com relação ao Rony Lessa, a colaboração, o Ministério Público também atuou nessa parte, e a partir do momento que foi colhido o seu depoimento e indicado uma pessoa com foro, o Ministério Público elevou e encaminhou aos tribunais superiores e à Procuradoria-Geral da República. Nesse caso específico de São Paulo, me parece que houve uma oferta, né, do Ministério Público de lá para que aquele colaborador ele ingressasse num tipo de programa de proteção, e por sua vontade ele entendeu que se utilizaria de uma segurança privada. É claro que se tem uma preocupação muito grande com a segurança dos colaboradores, mas é preciso também entender as necessidades e os desejos, né, da pessoa que está ali efetivamente querendo prestar sua colaboração. Bom, e para terminar, não posso perder a oportunidade de estar com alguém, né, que trabalha tantos anos com esse assunto, não posso perder a chance de perguntar, se você tivesse que sugerir, né, medidas para uma política de enfrentamento do crime organizado, quais seriam, né, os pilares dessa política? O que você acha que são questões importantes a serem enfrentadas, né, porque até então nós estamos perdendo essa guerra, né? As batalhas são duras, agora tivemos essa vitória no caso Marielle, mas de uma maneira geral a sociedade está perdendo e os órgãos de repressão estão devendo. Então, quais seriam as medidas importantes para mudar esse estado de coisas? O fortalecimento das corregedorias é uma medida importante. Hoje em dia, o que tem se percebido é que
o território é um valor muito importante para que essas organizações, esses grupos, eles pratiquem ali os seus ilegalismos e maximizem os seus lucros. Então, sob o aspecto financeiro, cada vez mais é importante. Nós temos importado alguns institutos do Código Antimáfia, como o Confisco Alargado. O GAECO ele tem atuado em desenvolver uma metodologia de investigações financeiras e patrimoniais e uma metodologia também com relação ao confisco alargado com o Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Civil do Estado do Rio. Existe uma rede, a rede Recupera, que é justamente sobre recuperação de ativos. Para ir atrás dos produtos do crime. Exatamente, para ir atrás não só dos produtos do crime, que seria o confisco ordinário, mas também buscar desenvolver, estabelecer mecanismos para que você consiga recuperar todos os ativos que aquela atividade criminosa oferece e desestimular, né, inclusive com relação a isso, esse tipo de atividade. Outra medida também que me parece que foi importada também de alguma forma do Código Antimáfia, né, lá chamado de cárcere duro, né, existem alguns personagens aqui que estão sendo encaminhados à Presídio Federal. Recentemente nós tivemos agora a prisão de uma pessoa que é tido como o principal contraventor em liberdade, né, do Rio de Janeiro, e está sendo hoje encaminhado, né, para um Presídio Federal, no sentido de se tentar isolar algumas lideranças. Temos assim algumas lideranças de outras organizações que também se buscam encaminhar para o Presídio Federal para que tenham ali um tratamento, um regime de cumprimento de pena mais rigoroso. Então, assim, essas são algumas medidas primárias assim, que se tem em mente que de uma forma concreta e bastante objetiva e próxima podem gerar algum tipo de resultado. Muito bem. Agradeço a tua entrevista. Vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o programa. Nós agora temos um canal no YouTube, então convido, né, os ouvintes a seguirem e se inscreverem no canal para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio está no ar. Não percam. Obrigado a todos. Muito obrigado, Luísa, pelo convite. Agradeço a participação aqui. Amperge convida, com Heloísa Carpena.